Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês e faço algumas aulas. A aula de hoje vai ser sobre adjetivo, indo pela ideia de comparativo e superlativo. Pessoal, a aula de hoje ela foi tirada dessa gramática aqui, ó, Essential Grammar Use. Então toda a explicação que eu fiz hoje no vídeo foi retirada dessa gramática aqui, tá? Vamos lá, primeiro eu vou começar explicando a vocês o comparativo e depois eu explico o superlativo para vocês. Comparativo, vocês têm que imaginar da seguinte maneira. Eu estou comparando o aluno A ao aluno B, tá? Então, o comparativo vai ser sempre entre duas coisas, duas pessoas, tá? Esse é o comparativo. Então vamos lá, o primeiro exemplo. She's taller than him. Ela é mais alta do que ele. Então esse ER no adjetivo tall está dando a ideia de mais. E o than é do que. Então ela é mais alta do que ele. E o outro exemplo nós temos. The Europa Hotel is more expensive than Grand. Então aí nós temos, ó, more expensive. Você está comparando um hotel ao outro, tá? E aqui, se vocês perceberem, o adjetivo tall era um adjetivo pequeno, então ele recebeu ER. Já expensive é um adjetivo grande, então ele recebeu most, tá? Ele não recebeu ER. No decorrer da aula a gente vai perceber essa diferença. Vamos lá. Ó, nós usamos than depois da comparação. Older than, more expensive than. Exemplo. Are oranges more expensive than bananas? Laranjas são mais caras do que bananas? Então aí você está comparando o aluno A, que é uma laranja, com o aluno B, que é uma banana. Tá? Então você está comparando uma coisa a outra. Expensive significa caro, então é um adjetivo grande. Você precisou usar o more na frente. E o than, que dá a ideia do que. Outro exemplo é It's easier to take a taxi than to take the bus. É mais fácil pegar um táxi do que o ônibus. Easy é fácil, então é um adjetivo curto. Você precisou colocar o ER, easier, tá? Outro exemplo. How are you today? Como você está hoje? Not bad, better than yesterday. Não mal, melhor do que ontem. Better é o adjetivo good na forma do comparativo, que vira better. O good é um adjetivo irregular, então não vira gooder, vira better, tá? Ele muda totalmente. E geralmente nós usamos, quando nós vamos fazer a comparação, nós usamos os pronomes objetos. Então eu tenho than me, than him, than her, than us, than them. Então, ó, I can run faster than him. Ou I can run faster than he can. Eu posso correr mais rápido do que ele. Ou eu posso correr mais rápido do que ele pode. You are better singer than me. Ou you are a better singer than I am. Você é um cantor melhor do que eu. Ou você é um cantor melhor do que eu sou. E quando o adjetivo é grande, nós precisamos usar o more ou less. O more vai dar a ideia de mais e o less vai dar a ideia de menos. Exemplo. The film was very short, less than an hour. O filme foi muito curto, menos do que uma hora. They have more money than they need. Eles têm mais dinheiro do que eles precisam. E nós podemos usar, ó, a bit older, much older. Ó, box A is a bit bigger than box B. Box C is much bigger than box D. A bit vai ser um pouco. Tá? Por exemplo, ó, a caixa A é um pouco maior do que a caixa B. E o much ele vai dar já uma ideia de muito. Ó. A caixa C é muito maior do que a caixa D. Então, ó, a bit ou much, vocês vão poder usar com os adjetivos na sua forma correta. Ó. Bigger, older, better, more difficult, more expensive. E o than que vai dar a ideia do que? Sue is a bit older than Joe. She's 25 and he's 24. Sue é um pouco mais velha do que o Joe. Ela tem 25 anos e ele tem 24. You go out much more than me. Você sai muito mais do que eu. Então, a bit vai ser um pouco e o much vai ser muito, tá? Igual, só vocês lembrarem do exemplo, que a menina tinha 26 anos, 25 anos e o cara tinha 24.
Nessa pequena diferença de um ano, você usou a bit. E no go out much more than me, você sai muito mais do que eu. Então, o much dá a ideia de muito. E quando a gente quiser fazer a comparação, usando o comparativo. Exemplo. She's old, but she's not as old as he is. Ela é velha, mas ela não é tão velha quanto ele. Aqui no exemplo, ó, ela tinha 93 anos, ele tinha 96. Tá? Então ela é velha, mas não tanto quanto ele. E ó, box A isn't as big as box B. A caixa A não é tão grande quanto a caixa B. Então esse as vai ser o tão quanto. Outro exemplo. I don't play tennis as often as you. Eu não jogo tênis com tanta frequência quanto você. The weather is better than it was yesterday. It isn't as cold. O clima está melhor do que estava ontem. Não está tão frio. Até aqui, pessoal, nós vimos o quê? Nós vimos o comparativo. A gente estava sempre comparando uma coisa a outra, uma pessoa a outra. Agora a gente vai ver o superlativo. Exemplo. Box A is bigger than box B. Aí a gente está usando comparativo. E vocês ainda podem dizer, ó, box A is bigger than all the other box. A caixa A é maior do que as outras caixas. Então aí você ainda está usando comparativo. Você está comparando a caixa A às outras caixas. Quando você for usar o superlativo, ó, box A is the biggest box. Você está falando que a caixa A é a maior caixa. Você não está comparando ela a outro grupo. Você está falando que entre todas as caixas, independente de grupo, ela é a maior. E aí, com o comparativo, a gente tinha a terminação ER nos adjetivos pequenos e nos adjetivos grandes a gente usava o more. Agora, no superlativo, a terminação vai ser EST para adjetivo curto e the most para adjetivos grandes. Tá? Então, nós temos adjetivos curtos como old, cheap e nice. Old, velho, cheap, barato e nice, legal. Você vai usar o the, que é o artigo o, a, os, oais, e o est, essa terminaçãozinha, esse sufixo no final do adjetivo. Então nós temos o old, no superlativo, the oldest, o cheap, the cheapest, e o nice, the nicest. Se vocês perceberem, o nice ele terminou em E. Você não acrescentou um outro E. Você deixou o E que ele tinha e acrescentou o E, o ST. Mas tem adjetivos que são irregulares, como eu falei com vocês. O good é um exemplo. No superlativo vai ser the best. E o bad, no superlativo, vai ser the worst. E você lembra a regra de consoante, vogal, consoante? Nos adjetivos ela também entra. Então, por exemplo, o adjetivo big, que é consoante B, e vogal G consoante, que forma o CVC, você vai dobrar a última consoante, que é o G. Então vai ficar the biggest. Hot, que é quente, que é H consoante, O vogal e T consoante, the hottest. E quando os adjetivos curtos terminarem em Y, vai acontecer o seguinte, você vai tirar o Y e vai colocar o the mais o IEST. Easy, the easiest. Heavy, the heaviest. Pretty, the prettiest. E os adjetivos longos, como careful, expensive, interesting, você vai acrescentar o the most. E o adjetivo não vai sofrer nada. Careful, the most careful. The interesting, the most interesting. E nós vamos dizer the oldest, the most expensive. Por exemplo, the church is very old. A igreja é muito velha. It is the oldest building in the town. É o prédio mais antigo na cidade. Isso quer dizer que ela é mais velha do que os outros prédios. Então, se você fosse comparar ela com os outros prédios, você diria it is older than all the other buildings. Outro exemplo. What is the longest river in the world? Qual é o maior rio no mundo? Money is important, but it isn't the most important thing in life. Dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante na vida. Pessoal, não esquece de baixar o PDF com as questões para vocês praticarem. Depois deixem aí nos comentários quantos de vocês acertaram, qual que teve mais dificuldade, tá? Não esquece de comentar aí. E agora a gente vai resolver uma questão. Mas antes, se você já deixou seu like? Se não deixou o like, deixa aí para ajudar. Já compartilhou o vídeo com seus amigos? Compartilhe o vídeo,
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Faz essas coisas aí que vai ajudar bastante o canal. Agora vamos para a questão. A questão é bem simples, ela caiu na EA, tá assim, ó. A expressão most sensational no cartoon está sendo usado como... Aí a Mônica diz assim, ó. Now, ladies and gentlemen, agora, senhoras e senhores, my most sensational trick. O meu truque mais sensacional. Aí ele quer saber esse most sensational, se é comparativo, superlativo, uma preposição ou um advérbio. Primeiro, se vocês lembrarem que o most é a ideia de superlativo, aqui a gente já mata a questão, letra B, tá? Porque se fosse comparativo, precisaria usar o more, mas como é superlativo, most. Então, letra B, superlativo. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.